consertar tudo que tá de errado com você, querer consertar as suas fraquezas, que tal descobrir e focar nos seus pontos fortes? É sobre isso esse livro aqui. Ele vem inclusive com um teste para você descobrir os seus 5 pontos fortes, e é sobre isso também o nosso vídeo de hoje. Oi, eu sou a Nani Serrão, ou Nani Big Mountain, e aqui a gente dá um passinho por vez por uma vida mais criativa e alinhada com a gente. O que é legal desse livro, porque ele nem tem muita leitura, na verdade, você quase não lê nada nele. O negócio é que ele vem com um código para você fazer um teste online. Então você entra no site deles, vem aqui o site tal desse Gallup. Esse aqui, só pra você saber, né? Esse carinha aqui, esse moço simpático, é um psicólogo que inventou essa teste. E ele traz 34 talentos que ele fala que é inato nosso. E com o teste você sabe quais que são esse top 5, né? Os 5 talentos principais. E aí tem uma outra versão que você pode pagar para receber o relatório completo, então para você saber a ordem desses 34 talentos, mas na versão que vem gratuita, tipo, junto com o livro, você recebe os 5 primeiros talentos e com uma explicação para cada um. O teste tem 177 perguntas. Cada pergunta ele fala assim, você é mais para esse lado ou mais para esse? Então, por exemplo, você é mais uma pessoa que planeja tudo ou uma pessoa que deixa a vida me levar, não planeja nada? E aí você vai colocar você nessa escala, entendeu? Aí você tem 20 segundos por pergunta para você responder a primeira coisa que vem na sua cabeça, o que é mais intuitivo, o que para mim foi uma dificuldade, para falar a verdade, porque teve algumas que eu fiquei assim, eu não sei, nenhum nem outro, né? E passou os 20 segundos, aí eu perdi aquela pergunta. Aconteceu comigo, acho que umas 3 vezes. Devia ter a pergunta, você é a pessoa que consegue responder em 20 segundos, ou é a pessoa que vai ficar indecisa e não vai conseguir fazer esse teste? Mas essa pergunta não tinha. Enfim, mas ainda assim, eu fiz teste então 2 vezes. A primeira vez quando eu conheci esse livro aqui, e agora que eu ganhei de novo. E como já fazia tempo, falei, vamos ver se os 5 talentos vão permanecer. E sinceramente, realmente deu assim, 4 deles eram exatamente iguais, um mudou. Eu achei interessante isso. E eu não comprei essa versão para você ver os 34 talentos na ordem. Então pode ser que o sexto ia ser esse outro que saiu do top 5, né? Não sei. Mas 4 permaneceram iguais, o que eu achei também interessante. Eu vou já contar também quais que, se tiver curiosidade, eu vou te contar quais que foram, o que deu para mim. Mas só para você saber, assim, além de você ver quais são os seus top 5, ele também categoriza o talento. Então, os talentos podem ser de execução, influência, relacionamento ou pensamento estratégico. De execução tem a ver com você fazer as coisas acontecerem, de influência tem a ver com assumir responsabilidades, falar e ter certeza de que os outros sejam ouvidos. O tema de relacionamento ajuda você a construir relacionamentos fortes que mantenham uma equipe unida. Ele tem um pouco esse foco no trabalho, como você pode ver. E os temas de pensamento estratégico ajudam a absorver e analisar informações que proporcionam melhores decisões. E aí, quando você faz, então, o teste, além de vir os talentos, vem também, para isso aqui pertence à categoria tal, sabe? Aqui, ó, você vê os 34 talentos, né? E dentro de cada um dos talentos, né? Quando você vai ver depois o que significa cada coisa, ele dá uma descrição, ele cita pessoas que têm esse tipo de talento, tipo, como que elas se expressam, para você se identificar, e algumas ideias para ação, para você justamente fortalecer essa sua força. Então, essa é a ideia, e como trabalhar com pessoas que têm esse talento. Então, eu sei que tem algumas empresas que indicam isso, então, se você é gerente, pode ser uma boa ideia. Algumas empresas indicam esse teste para os funcionários, ou pagam esse teste para os funcionários, para você entender também quais são os talentos do seu time. Então, isso eu acho muito legal também. Então, agora nessa versão mais nova, além de você entender como aplicar aquele talento para você, você entende como trabalhar, como lidar com pessoas com esse talento. Então, eu acho isso bem interessante. Então, eu vou citar quais são esses 34 talentos para você, pelo menos, né? Claro que o melhor é você ler o que significa cada um e, bom, fazer o teste para saber quais que são os seus 5 top aí, ou o relatório inteiro, se você quiser comprar. Mas só de saber os nomes, talvez você já perceba se é uma coisa que você tem interesse ou não. Então, vamos lá para os 34 talentos. Significância, futurista, individualização, foco, excelência, estratégia, estudioso, realização, responsabilidade, crença, analítico, competição, ativação, autoafirmação, disciplina, comunicação, organização, intelecção, positivo, ideativo, carisma, input, prudência, desenvolvimento, relacionamento, conexão, comando, imparcialidade, empatia, contexto, harmonia, restauração, adaptabilidade e inclusão. Então, esses são os 34 talentos possíveis ali dentro desse teste. Se você compra o livro, você ganha essa versão que você recebe os 5
5 top ali. Se você compra essa versão completa, você recebe não apenas 5, mas os 34 na ordem, assim. Aí você vê, tá, os 5 são esses, mas ele até recomenda de você olhar pros 10 primeiros, não só pros 5 primeiros. E também você vai saber quais que são os seus, desses 34, os últimos ali, mas o livro recomenda a gente focar principalmente nos pontos fortes. Então, o que eu acho legal também, que eu tô fazendo agora, é ler todos os talentos. Porque por mais que o teste é feito pra você descobrir os 5, eu acho que às vezes pode ser que você fale, nossa, sei lá, no fundo eu me identifico muito mais com um outro talento que ele fala aqui do que esse. Então talvez seja aí uma outra característica minha, né? Um lado meio rebelde aí, um lado que quer, o teste deu isso, mas eu quero ver se é isso mesmo. No caso você esteja curiosa ou curioso para saber os meus 5 pontos fortes, no meu deu número 1, o estudioso. É uma pessoa que sempre tem o desejo de aprender e sempre melhorar e que ganha muita satisfação no processo de aprender, até mais às vezes do que o resultado em si. Então isso realmente eu me identifiquei bastante. Inclusive, é uma coisa que às vezes eu percebi que eu tava sempre estudando, e em algum momento eu falei, tá, eu quero aplicar o que eu estudo, né? Não só porque eu realmente gostava muito desse processo de um livro novo, um curso novo, e em algum momento eu falei, tá, é legal, mas eu quero também aplicar. O meu segundo talento deu input, que seria o que você coloca, né? O que você recebe, o que você consome. Então, aqui ele cita que é uma pessoa que gosta de colecionar coisas. Mas não precisa ser coisas, pode ser informações, ideias, e aí eu me identifiquei realmente, porque informação e ideia eu gosto de realmente colecionar. Por isso eu acho que eu gostei tanto do livro Construindo o Segundo Cérebro, que tem muito a ver com aprendizado, gestão de conhecimento e organizar, colecionar, guardar ali as coisas que você está aprendendo para usar em algum outro momento. Então acho que tem a ver com isso. Eu já falei desse livro também nesse vídeo aqui. O meu terceiro talento foi positivo, que diz que é uma pessoa entusiasmada e que contagia as outras pessoas com o seu alto astral. E eu achei isso interessante, porque às vezes a gente nem acha que isso pode ser um talento, né? É uma coisa que eu ouço das pessoas falando que você tem uma energia legal, isso aqui, talvez tenha a ver com isso, né? E é uma coisa que a gente nem liga muito, mas que legal reconhecer isso, eu achei interessante. O quarto foi o que mudou pra mim, na primeira vez que eu fiz esse teste, deu, na verdade, o quarto como empatia, e agora deu pra mim o quarto como foco. Então, eu espero que eu não tenha me tornado uma pessoa menos empática do que eu era, pra falar a verdade, eu acho que isso até eu tenho melhorado com os anos, mas dessa vez deu foco, que é uma pessoa que sabe a direção que tá indo, e vai se ajustando no caminho. Eu fiquei meio surpresa, porque eu não me acho uma pessoa tão focada assim, mas ao mesmo tempo eu também sou meio autocrítica demais. Realmente, eu acho que eu tenho os objetivos que eu tô caminhando aos pouquinhos, né, e tenho esse foco sim, mas eu me distraio também, né? Enfim, mas deu esse talento. E o quinto talento deu o ativador, que também deu da outra vez, que é a pessoa que faz acontecer, que transforma, tem um pensamento e parte pra ação. E aqui eu também é uma parte que eu fico assim, sou isso mesmo, sabe? Porque eu também, às vezes, me empaco, me bloqueio, mas então, existe isso em mim, então possivelmente eu tenha só que então tirar um pouco esses bloqueios e talvez lendo isso e as ideias que ele traz para ação, você fala, tá bom, então como eu posso trazer mais intenção para reforçar esse talento, né? E usar isso na minha vida e com as pessoas que me relaciono. É bem interessante. Bom, se você tem interesse nesse livro, eu deixei o link dele aqui na descrição. Eu ganhei uma pequena porcentagem se você comprar o livro usando ali o meu link, mas você não vai pagar nada a mais por isso. E com isso você vai estar contribuindo com este canal e com o meu conteúdo, e te agradeço desde já. E eu vou adorar saber os seus pontos fortes, coloque aqui nos comentários. E agora eu vou deixar aqui um vídeo que você possa querer assistir depois desse. A gente se vê lá, big abraço e tchau!